Eu encontro ímãs na natureza, portanto, ímãs naturais, encontro ímãs artificiais. Encontro ímãs que eu produzi, que eu fabriquei, ok? Os ímãs têm vários tipos de ímãs. Eu posso ter um ímã, tenho um ímã de barra, tenho um ímã de botão, tenho um ímã de agulha de bússola, tenho um ímã de ferradura. Bom, tudo isso são ímãs. Começamos por ímã. Como é que ele funciona? Por que ele chama polo, tem polo norte, tem polo sul? Como é que essa parte inicial? Primeiro, a historinha é, eu tenho a agulha da bússola. A minha agulha da bússola, ela nada mais é do que um ímã. Mas a historinha é qual? Eu venho aqui, a agulha da bússola está aqui, e ela aponta para o norte de geografia, para o norte do planeta, para o norte geográfico. Aí eu fui lá e mexi na agulha da bússola, virei ela, mas ela volta, e de novo aquele lado vermelho aponta para o norte, e aquele lado azul aponta para o sul. Aí eu mexo de novo. O que acontece? De novo, ela volta e crava com aquela parte vermelha apontando para o norte de geografia, o norte do planeta Terra. E aí eu faço um montão, mas não adianta. Depois de um certo tempo, ela volta à mesma situação. Então, primeiro, vamos dar nomes. Este lado vermelho, que aponta sempre para o norte de geografia, ganhou o nome de Polo Norte. O lado que aponta para o norte do planeta, para o norte geográfico, para o norte terrestre, ganhou o nome de Polo Norte. O lado que aponta para o polo sul do planeta, o sul geográfico, o sul terrestre, ganhou o nome de Polo Sul. Então, o polo norte da minha bússola aponta para o norte de geografia. O polo sul da minha bússola aponta para o sul de geografia. Ok. Mas eu disse que aqui não é eletricidade, mas que os iguais continuam se repelindo, os opostos continuam se atraindo. Bom, como é possível aqui ser norte e apontar e lá ser norte? Bom, porque aqui é norte magnético da minha bússola. Lá é o norte do planeta Terra. Mas então por que esse cara aponta para lá? Tanto que ele ganhou o nome de Polo Norte porque ele aponta para o norte de geografia. Podiam ter dado o nome de Sebastiana, né, de Joãozão. Não, resolveram dar norte e sul. Bom, então por quê? Porque ele sempre aponta para o norte, porque lá é como se a Terra, devido aos movimentos da Terra e do que eu tenho no seu centro, do magma que eu tenho lá dentro, toda aquele líquido ferroso, aquele líquido cheio de ferro derretido, fundido, e que eu tenho lá no centro da Terra, os movimentos da Terra, produz dentro dela como se eu tivesse um grande ímã. Um imão, em que lá no norte de geografia está o sul deste imão da Terra. Não tem um imão, são os efeitos magnéticos do movimento da Terra e do que eu tenho lá dentro dela. No entanto, no seu centro. No entanto, é como se fosse um grande imão. Um grande imão em que o sul deste imão, vou chamar de sul magnético da Terra, está onde? Praticamente aonde? No norte de geografia. Então, a agulha da minha bússola, o polo norte dela chama norte porque ela aponta para o norte de geografia. E por que ela aponta para o norte de geografia? Porque ela é atraída pelo sul magnético da Terra. O norte da minha bússola, que é o norte magnético, porque a bússola é ímã, então é magnético, aponta para o norte de geografia e para o sul magnético. Ela é puxada pelo sul magnético, que está onde? No norte de geografia. Você está querendo me dizer que o sul da minha bússola, a agulha da bússola é um ímã, o sul da minha bússola aponta para o sul de geografia, o sul do planeta Terra, porque lá está o norte magnético terrestre. Lá está o norte do imão da Terra. E os opostos se atraem, então o sul é atraído pelo norte magnético da Terra. Por isso ele aponta para o sul de geografia. Então,
Completando, Polo Norte aponta para o norte geográfico e para o sul magnético. O Polo Sul aponta para o sul geográfico e para o norte magnético. Até aqui estamos. Falem comigo, por favor, dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Estou aqui nas mensagens. Indagações, tudo bem? Até aqui, ok? Eu sei que talvez seja tranquilinho, mas não se deixe enganar. Cuidado com os nomes. Falou o norte da minha bússola aponta para o norte, ok. Norte o quê? Norte geográfico, verdade. Polo norte da minha bússola aponta para o sul. Que sul? Sul geográfico, não. Aponta para o norte geográfico. Sul magnético, ok. No norte geográfico está o sul magnético. Tudo bem? Cuidado com as palavrinhas. Dúvidas, dificuldades, questionamentos, indagações. Se tá ok, se você me entende, lembrando que você pode perguntar. Se você me entende, aqui precisamos fazer uma correção. 90% dos exercícios vão ser assim. Dessa parte, vão ser desse jeito. Assim. Essa relação que eu desenhei aqui. Na vida real, então de vez em quando aparece a vida real, este imão da Terra, que está dentro da Terra, na verdade, não está exatamente o sul no norte geográfico e o norte no sul magnético. No sul geográfico, perdão. Não está. Tem um ângulo, tem uma diferença. Não está exatamente na mesma posição. Quer dizer que se eu pegar uma bússola de verdade, bússola, que é um imãzinho, não é exatamente o norte geográfico que eu vou chegar um pouquinho para lá. Que se eu comparar o imã indica e que um GPS indica como norte, vai ter uma diferençazinha. Se for uma bússola de verdade, uma bússola virtual, vai dar diferença. Eu sempre digo que nos celulares antigos, hoje não sei, mas numa versão de smartphone tinha lá 2 bússolas que você podia escolher qual. E aí sempre tinha uma diferença. Por quê? Como ele estava reproduzindo o que seria magnetismo terrestre mesmo, e o outro por GPS. Então, ele localizava o norte não pelo magnetismo, mas pelo GPS. Então, tem uma diferençazinha. Já caiu na Unesp, já caiu, bom, mas posso falar assim, aproximadamente, ou a diferençazinha. Primeiro é isso. Para começarmos, a agulha da bússola nada mais do que é um ímã. Ímã. Em que seu Polo Norte chama Polo Norte, foi batizado assim porque ele aponta para o norte geografia. E ele aponta para lá porque lá está o sul magnético da Terra. Ok? Tranquilos? Vamos nessa. Norte, norte, repulsão. Repulsão é força, ok? Força de repulsão. Sul e sul, repulsão, um empurra o outro empurra o outro. Um empurra o outro empurra um. E norte e sul, atração. Um puxa o outro puxa um. Aquela historinha, os iguais se repelem, os opostos se atraem. Eu dizia aqui da atração da repulsão, mas queria tentar mostrar para você. Tá aí, agora. Olhe lá. Vamos voltar, porque uma coisa é eu mostrar o clipezinho, né? Mostrar uma animação. Outra coisa é a imagem que eu fiz aqui agora há pouco, um pouco antes para você. Ó, norte e sul, azul é sul, vermelho é norte, se atraem. Certo? Agora, norte com norte. Por favor, perceba, eu vou tentar juntar e soltar. Então, norte com norte, repulsão. Ok? Tranquilos? Bom, e aquilo que eu tentei mostrar aqui ao vivo para você, eu filmei. Então, aqui, quando eu coloco o norte para cima e coloco esse com a face virada de norte para baixo, repulsão. O que o mantém em equilíbrio é que ele tem um peso.
mas tem a força de repulsão jogando ele para cima. Então, estou alternando as cores para que fique sempre cor do mesmo jeito, na verdade, face com face. Agora azul com azul. Só a história do que porque é uma repulsão aqui. Então tá, os iguais se repelem. Aqui é o tal do amortecedor magnético. Se eu fizer o contrário, aquilo que eu tentei fazer aqui aquela hora, vocês todo mundo tinha conseguido me entender, então perceba que agora, quando são os opostos, ele se atrai. Vai puxando. Pronto. Então, voltando. Os iguais se repelem, os iguais se repelem e os opostos se atraem. Foi isso que eu fiz ali. Em vez de ser barra, eram botões. Ok? Bom, se você me entende aqui, vamos... Esse é o clássico, eu dizia. Mas pode ser que não seja o clássico. Aliás, normalmente não tem. Ele vai assim só, que você está muito acostumado. Mas se tiver desse jeito, norte com norte repele, sul com sul repele. Vai fazer assim. Se tiver assim, sul, norte, atrai. Vão puxar assim. Mas se ele tiver deste jeito, norte, sul e sul, repulsão. E se ele tiver ao contrário, norte com sul com norte, atração. É isso. Basicamente isso. Então tá, já sei que os iguais se repelem, os opostos se atraem. O que eu não sei, por que o ímã é ímã? Bom, o ímã é ímã. Ímã permanente, tem os ímãs temporários. Eu transformo, por exemplo, uma chave de fenda, um clipe em ímã. É um ímã temporário. Vamos falar do ímã permanente. Todo ímã tem dois polos. Polo norte e polo sul. Todo ímã tem dois polos. Um polo norte e um polo sul. Por quê? Porque dentro do ímã tem um monte de ímãzinhos elementares. Ou domínio magnético. O que acontece é assim. Muito cuidado agora com a minha explicação. Fique esperto aí. Tá bem? Agora se liga. Tudo é formado por átomos. Os ímãs são formados, os átomos são formados por elétrons girando em torno do núcleo. Esses elétrons girando em torno do núcleo produzem um efeito. Essa é uma das explicações, ok? Um efeito, que este efeito do movimento do elétron, assim como o movimento da Terra produz magnetismo, o movimento do elétron dentro dos corpos produz imãzinhos elementares. Um monte de imãzinhos. A setinha é o norte, a bundinha é o sul. Todos apontando para o mesmo lado. Então, desse lado, ó, norte, 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 norte. Isso aqui vai ser norte. Sul, 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 sul. Aqui vai ser sul. Ah, prof, mas aqui tem norte e sul. Por isso que no meio aqui é menos intenso. Vamos devagar? Vamos. Por que o ímã é ímã? Por conta do movimento dos elétrons lá dentro. Existem outras explicações, mas basicamente tem a ver com eu tenho imãzinhos lá dentro do corpo, todos apontando para o mesmo lado, por isso que o ímã é ímã. Mas o que produz isso? Os elétrons que ele tem lá dentro dele. Ok? Não é porque ele perdeu o elétron, ganhou o elétron. Isso é outra coisa. Isso é força elétrica, força eletrostática. Aqui não. Aqui tem a ver com o movimento mesmo. Bom, ímãs são formados por um monte de imãzinhos. Tem a ver, então, com a sua estrutura, com o que ele tem lá dentro dele, que está produzindo imãzinhos elementares, que tem a ver com os elétrons se movendo lá dentro. Ok. E o que não é ímã? Você também é formado por átomos. Meu microfone é formado por átomos. O meu porquinho aqui é formado por átomos. Bom, por que eles não são ímãs? Por causa disso aqui, ó.
Porque os ímãs elementares deles, cada um aponta para um lado. Esses elétrons em movimento produzem imãzinhos elementares também, só que cada um indo para um lado. O que acontece? Uma soma de vetores, por exemplo, como essa, eles se cancelam. Sem querer complicar, pensa que cada um aponta para um lado, então o resultado é como? É zero. Os materiais, perceba que é importante, aquilo que é ímã, seja natural ou seja fabricado, é formado por ímãs elementares, todos apontando para o mesmo lado. Aquilo que não é ímã, ele também é formado por ímãs elementares, só que cada um aponta para um lado, o resultado é campo magnético, é magnetismo zero. Mas tem materiais, os chamados ferromagnéticos, que quando eu chego com o ímã perto dele, por exemplo, eu chego aqui com o polo sul, esses nortes vão ser atraídos por ele. Esse sul atraído por aquele norte. E aí eles que estavam todos bagunçados, agora se alinham. Se alinham, melhor dizendo. E o que acontece? Agora eu tenho os imãzinhos todos apontando para o mesmo lado. O norte para lá, o sul aqui. O que você está dizendo, prof? O que eu estou dizendo é que no caso do meu clips, ele não é ímã, ele não atrai outro clips normalmente. Mas quando eu coloco ele perto de um ímã, ele se transforma num ímã. E ele é atraído. Como eu cheguei aqui com o polo sul, aqui vira polo norte nele. E aí ele se atrai. Mas se eu inverter, esses são chamados materiais ferromagnéticos. Mas, prof, e se eu inverter? Se aqui está o sul, se eu colocar o sul do outro lado, vai inverter. Então, no ímã tem atração e repulsão quando é com outro ímã. Isso mesmo. Iguais repelem, opostos se atraem. Agora, se é um ímã e um clipes, uma chave de fenda, um prego, materiais ferromagnéticos, ele não é ímã. Quando eu chego com o ímã perto dele, ele se transforma num ímã e é atraído. Se eu inverto, ele continua sendo atraído porque ele também inverte. Diferente de quando eu tenho dois ímãs. Norte com sul, se eu inverter o outro, vai ficar norte com norte. Aí se tinha atração, vira repulsão. Aqui não. O material ferromagnético é sempre atração. Depois que eu jogar ele fora, ó, tá aqui. Se eu tiro... Opa, tá aqui. Se eu tirei, ele volta, depois de um certo tempo, ele volta ao normal. Então, uma semana depois, eu fui pegar aquele clips que eu guardei em outro lugar. Acontece o que com ele? Não é mais ímã. Não precisa ser uma semana depois, estou exagerando. Ímã por quê? Porque é formado por ímãs elementares ou domínio magnético. Elementares, monte de imãzinhos apontando para o mesmo lado. Para quem não é ímã, cada um aponta para um lado. Para materiais ferromagnéticos que não são ímãs, quando eu coloco perto, ele se transforma em ímã. E ele é sempre atraído, porque ele sempre gira aí. Bom, eu não preciso muito decorar essas palavrinhas, o que me interessa mais é o ferromagnético, que são sempre atraídos, mas tem também os que não interagem, e tem também os materiais que sempre repelem. Esses são os paramagnéticos, que ele gira, mas gira ao contrário. Bom, o que mais me interessa são os ferromagnéticos. Bom, aí eu fui lá, estava dando aula, e quebrei o ímã. Quebrei o ímã no meio. O que acontece? Eu passo a ter dois novos ímãs. Quebrou no meio, não existe, aqui é importante, não existe ímã de um polo só. Não existe. Como não existe ímã de um polo só, significa que aqui é norte, continuou norte. Então esse pedaço aqui virou sul. Aqui é sul, continua sul. Então outro pedaço onde quebrou virou norte. Por quê? Porque não é formado por imãzinhos elementares?
Aqui é sul, então. Sul, norte, sul, norte, sul, norte. Cortou aqui. Então aqui virou quem? Norte. Sul, norte, sul, norte, sul, norte. Aqui é norte, então aqui é sul. Eu jamais terei um ímã com um polo só, e muito menos com polos iguais. Todo ímã tem dois polos distintos, um polo norte e um polo sul. Quebrei de novo o ímã, dois novos polos, dois novos ímãs. Quebrei de novo o ímã. Perceba que aqui, né, se for deste jeito que eu quebrei, eles vão se atrair, né? Norte com sul. Quebrei, mas vai atrair. Ó, sul com norte vai atrair. Sul com norte vai atrair e assim por diante. Isso chama-se... O que é a inseparabilidade dos polos? Os polos não se separam. Posso quebrar, mas vou continuar sempre tendo o ímã com dois polos. Mas eu posso quebrar o ímã assim. Em vez de transversal, longitudinal, ao longo do corpo. Pensa sempre nos ímãzinhos que estão lá dentro. Se eu quebrar assim, então aqui ficou norte, aqui sul. Aqui norte, aqui sul. Se colocar um perto do outro, norte com norte repele, sul com sul repele. Diferente da anterior, então. Cuidado como ele quebrou o ímã, ok? Tome muito cuidado. Mas uma coisa não muda. Sempre terei ímãs de polos distintos, dois polos sempre. Nunca um ímã com polo só. Bom, estou falando. E aí, para fecharmos, vamos ao campo magnético. Campo magnético do meu ímã. O meu ímã, ele tem... Ele tem um polo norte e um polo sul, certo? O polo norte e o polo sul são... Polo norte e o polo sul são os polos... Só onde se concentra o magnetismo, a força magnética. No entanto, em volta dele, isso aqui é ferro raspado, limalha de ferro, em volta dele tem um campo magnético. Se lá na elétrica eu tinha um campo elétrico, aqui eu tenho um campo magnético. De forma que, olha a disposição da limalha de ferro, concentra mais nos polos e fica menos em volta, mas em torno do ímã eu tenho campo magnético. Que em torno do meu ímã, todos vêm, né? Em torno do meu ímã, eu tenho aqui um campo magnético, que eu vou representar, inclusive, quando tinha campo elétrico, tem a linha de força. Aqui também vai ter uma linha de campo, ou linha de indução magnética. Em que eu vou fazer, como ficaria a minha bússola, em cada ponto aqui em volta. Ó, a minha bússola é um ímã, em que o vermelhinho é o norte, o cinzinho é o sul. Então, ó, o vetor, o B, que é esse B, prof? É o chamado vetor campo magnético. Lá na elétrica tinha um campo elétrico, aqui tem o vetor campo magnético. Em cada ponto em volta do meu ímã, eu tenho o vetor campo magnético. Eu tenho um vetor campo magnético mais intenso perto dos polos. É fácil. A setinha do vetor campo magnético representa o vermelhinho, representa o norte, e a bundinha representa o sul. Está aqui a foto que eu te falei. Eu simplesmente coloquei aqui aquele negócio lá, aquela malha de ferro que está dentro de um líquido transparente. Em cima, olha a distribuição, ó. Eu tenho campo magnético em volta dele inteiro. Olha que curvo o negócio, ó. Ó. Mas aqui nos polos é onde ele é mais forte. Então, dependendo, ó, olha essa foto aqui. Então, linhas de campo são as linhas que vão, ou linhas de indução, são as linhas que vão representar o meu campo magnético. Só antes dele, vamos para o vídeo aqui, para você, aquilo que eu acabei de tentar te mostrar para você. Olha lá. Tentar te mostrar para você, prof, está mal de português. É verdade. Olha lá. Perceba, ó. Norte, sul. Olha a figura, ó. Olha a figura. Olha como se dispõe, como se posiciona a limalha de ferro.
mais intenso nos polos, e ela faz, ó, tô fazendo uma curva aqui, né? Ó. Bom, o que você está falando, prof? O que eu estou dizendo é que em volta do meu ímã eu tenho um campo magnético. E eu já sei que ele é mais intenso nos polos. Beleza. E como é que eu faço para representá-lo? Por um vetor campo magnético. Mas como é que eu faço para representar tudo aquilo, todo aquele desenho? Como é que eu faço para representar isso tudo aqui? Ah, vou representar isso, essa figura, isso tudo, por linhas de campo, ou linhas de indução, que vão representar quem? O campo magnético em volta do meu ímã. Então vamos lá nele. E como que eu faço para deduzir, como é que eu deduzo essas linhas de campo? A ideia é a seguinte, ó, aquilo que eu te mostrei era um ferro raspado. Mas pensa comigo assim, se eu colocar uma bússola aqui, lembrando que a bússola é um ímã, o polo norte atrai o polo sul. O polo sul atrai o polo norte. Mas como ela está mais próxima aqui do que desse, ela fica nessa posição. Se eu colocar aqui, ó, esse atrai e esse atrai. Se eu colocar uma agulha, uma bússola aqui, ó, por que assim, prof? Porque o sul atrai o norte o sul. O que eu estou dizendo? Dependendo da posição que eu colocar a minha agulha de bússola, eu vou ter, ela vai ficar de um jeito. Olha outra aqui. Olha outras aqui. Não entendi ainda. Eu tenho ímã. Aí coloquei um monte de malha de ferro. Vou substituir de ferro, colocar bússolas. Por que as bússolas? Porque elas eu sei onde está o norte e onde está o sul. Só no olhômetro eu já sei. Por que esse cara está apontando assim? Porque esse norte é atraído para esse sul. Por que esse cara está assim? Porque esse sul é atraído para esse norte. Então, se eu colocar um monte de bússolazinhas, lembre-se que essas bússolas representam o meu vetor campo magnético. Então, essas bússolazinhas, se eu agora brincar de unir as linhas, eu acho as chamadas linhas de campo, ou linhas de indução, que representam quem? O campo magnético. É muito comum eu ter a linha de campo lá, ele me perguntar, ou o ímã, ele me perguntar como é que fica a bússola. Lembre-se que a linha de indução é a própria bússola. Ó, a setinha, por que a setinha é para cá? Ó, porque o norte é para cá. Lembra que a setinha é o norte, a bundinha é o sul. Então a linha de campo vai ser assim, ó, a linha de indução vai ser assim, ó, sai do norte, magnético, e entra no sul, magnético. E continua aqui dentro. Sai, entra, continua lá dentro, sai, entra. As linhas de campo representam o campo magnético. Então, neste ponto, como eu já sei como fica a bússola, ó, tá vendo esse? Setinha é para lá? Então, a minha bússola vai ser para lá. Vermelhinho para lá. Vou tirar as bússolas. Pronto. As linhas de campo representam o vetor campo magnético. Ou a bússola, só a mesma coisa. Entendeu? Vou pôr um vetor aqui. Ele é sempre tangente à trajetória. Esse é o norte da minha bússola, esse é o sul. Vou colocar aqui, sempre tangente, porque esse é o norte, esse é o sul. Ó, esse cara aqui, podia ser esse, podia ser aquele. Deixa eu ver se eu entendi. Meu ímã, você falou, mas me perdi, prof. Vamos de novo. Meu ímã possui, deixa eu ir para ver se eu tenho alguma mensagem. Meu ímã possui um campo magnético em volta dele. Ok, eu sei que o ímã ele é mais forte nos polos e em volta dele todo tem um campo magnético. Legal. Como eu achei o desenho do campo magnético? Brincando de colocar bússolas em volta. Ao colocar as bússolas em volta, as bússolas representam o meu vetor campo magnético. Setinha norte, bundinha sul.
E aí, ao unir esses pontos, eu obtive as linhas de campo, ou linhas de indução. Perceba, por favor, que aqui tem mais linhas. O campo é mais forte. Mais linhas, o campo é mais forte. As linhas estão mais espaçadas, mais longe entre si. O campo é menor. Quanto mais perto estão as linhas de campo, igual lá era, apesar de ser diferente, lá no campo elétrico. As linhas mais próximas, então, mais intenso era o campo. Aqui também. No meu ímã, atenção, as linhas de campo saem do norte, tchuc, 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 entram no sul. Isso por fora. Que, na verdade, elas não param, elas continuam, ok? Elas continuam aqui dentro. Então, deixa eu entender. Essas linhas de campo representam o campo magnético. Isso, o magnetismo em volta do meu ímã. Isso. Ele pode quando vai representar o ímã, o campo magnético do ímã, ele pode representar as linhas de campo, pode. Pode desenhar os vetores campo magnético em cada ponto, que nada mais é do que a agulha da minha bússola. Ou me perguntar como fica a agulha da bússola. A agulha da bússola é o próprio vetorzinho, que é a própria setinha do meu desenho. E por que o meu desenho ficou assim? É como se eu colocasse a minha agulha da bússola ali e fosse andando com ela. Ela fica aqui, 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 assim, assim. Sempre tangente, percebe? Ó? Sempre tangente. As linhas de campo sempre saem do norte. Não gosto dessa palavra, hein? Sempre sai do norte magnético. O ímã só tem norte e sul magnético. Sai sempre do norte magnético e vai para o sul magnético. Pelo lado de fora. Por dentro, ela continua. São linhas fechadas. Ela não é aberta, como tinha em carga elétrica que só saía. Não. Ela sai e volta. Sai do norte, entra no sul e lá dentro elas continuam. Campo magnético, vetor campo magnético, vetor indução magnética, linhas de força. Tudo representando o magnetismo em volta do meu ímã. Ok? Bom, prof, e a Terra? Não tem ímã dentro dela? Isso. Como é que são as linhas de campo no ímã da Terra? São assim, ó. Mas você não acabou de falar que as linhas saem do norte e vão para o sul? Sim. Do norte do ímã da Terra e vão para o sul do ímã da Terra. Cuidado que é trocado, né? Do sul de geografia é que está o norte do ímã da Terra, o norte magnético. Então, o meu planeta tem magnetismo em volta dele, que é mais intenso nos polos, que é menos intenso nos lados. Voltado para lá porque ele... Campo magnético terrestre, por exemplo. Se eu chegar com um ímã polo sul, o que ele vai querer? Vai querer ser atraído. Isso. Qual vai ser o resultado? A soma de vetores. Então, deixa eu entender. O meu ímã tem um campo magnético em volta dele. E o meu ímã é ímã porque ele é formado por ímãzinhos elementares, todos apontando para o mesmo lado. Tá? Entendi. Meu campo magnético é um vetor. Então, se eu tenho um vetor, tenho outro vetor, eu faço o quê? Soma de vetores. Por exemplo, e a minha agulha da minha bússola acompanha a linha de campo. Acompanha exatamente o vetor. Ó. O norte da bússola. Mas se eu tivesse duas bússolas, esquece a Terra agora, que eles estão muito próximos. Uma bússola e dois ímãs. Norte para cá, se aqui é sul, norte seria para cá, o resultado é aquele que acabamos de falar. Rabinho na trombinha, sai da saída, chega na chegada. A minha bússola ficaria assim. Então, se eu tenho vários campos magnéticos na minha bússola, para onde ela aponta? Ela é o resultado da soma de vetores. Bom, falei. Vamos lá. Exercício 1, a CAF. Vai lá, se liga agora comigo. Eu sei que eu falei demais, mas não desanima. A vida é bela. Vamos juntos. A CAF. Numa brincadeira de crianças, o ímã foi quebrado em 3 partes, conforme a figura. Norte, sul. 1, 2, 3, 4. Bom, eu não sei o que ele quer. Quer dizer, eu sei. Mas
ele fala da nova situação, né? Mas vamos ao que interessa primeiro. Aqui é norte, aqui é sul. Quando quebra o meu ímã, o lado que é sul, o outro tem que ser o norte. O lado que é norte, o outro tem que ser o sul. Então, eu tinha o norte, então o outro tem que ser sul. Eu tenho um sul, então o outro tem que ser norte. Mas quando ele... E é esse que ele quebrou, e eu não sei o que é, mas não importa, ele não quebrou aqui no meio. Se aqui é sul, aqui é norte, aqui é sul. Se aqui é sul, aqui tem que ser norte. E o outro, sul. Tudo bem? Pensa nos imãzinhos elementares. Eu tenho uma retinha do meu imãzinho elementar apontando para lá, apontando para a esquerda, no terceiro imã apontando para a esquerda, e no outro, então, também apontando para a esquerda. Bom, e o que acontece com o 1 e o 3? Se fosse o 1 com 2, seria sul e norte atração. Mas ele quer 1 com 3. O 1 é sul, o 3 é sul. O que acontece sul com sul? Repele. Por isso era a alternativa A de amor da minha vida. 1 e 3 se repelem. Fala comigo, galerinha, ok? Tudo bem? Tranquilo? Eu quebrou o ímã em 2 pedaços. Eu vou deduzindo pelo aquilo que eu sei e aquilo... Então, vou completando. Tudo bem? Pensa sempre que você tem, se preferir, desenho o imãzinho elementar. Então, exercício classicão de quebra de ímã, e ver o que fica, vai atrair, vai repelir. Só que perceba que ele quebrou de assim, né? Transversal, não quebrou longitudinal. Vou fazer um de longitudinal já já. Esse foi um da nossa apostila. Vamos para o 2. O 2, ele fala assim, a bússola interior. A comunidade que certos animais detectam e respondem a campos magnéticos. No caso de truta arco-íris, por exemplo, as células sensoriais que cobrem a abertura nasal desses peixes apresentam feixes de magnetita, que por sua vez surpreendem, que por sua vez respondem a mudanças na direção do campo magnético da Terra, em relação à cabeça do peixe, abrindo canais nas membranas celulares e blá, blá, minha avó, beleza. Na situação da figura 2, para que os feixes de magnetita voltem a se orientar como representado na figura 1, seria necessário submeter as trutas arco-íris a outro campo magnético, simultâneo ao da Terra, melhor representado por... Ele disse assim, figura 1, tá desse jeito, ó que lindo, Churuque para norte. Mas algo acontece que fez com que o que está valendo é figura 2, ó. Em vez de estar assim, ele está de assado, ó. Girou para cá. Só que ele quer que o resultado final seja voltar no anterior. Então ele está dizendo assim, ó. Tem um campo magnético que fez com que o meu ímã mudasse para onde estava. Preciso de um outro para fazer ele voltar na situação inicial. Esse é o ímã que eu tenho no momento, na figura 2. A minha bússola, perceba, norte para lá, ó, pintadinho para lá. Quase sempre no seu vestibular, a parte pintada, a achurada é o norte e o sem nada é o sul. Quase sempre. Quase sempre, quando é uma prova colorida, é o vermelho, o norte, e o cinza, o azul. Quase sempre. Já vi trocado, tome cuidado. Bom, mas o resultado, este campo magnético, mais um outro, eu quero que faça com que o resultado seja esse. Ele fala, ó, vou colocar mais um campo magnético ali para que o resultado seja como da figura 1, de assim.
Então, a pergunta dele é para onde tem que apontar o outro campo para, junto com o da Terra, dê esse resultado para cima. Tem que apontar o contrário lá. Ó. Porque se eu fizer rabinho na trombinha, e agora fizer o saída, saída, chega na chegada, calma, 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 vamos devagar. Este aqui, que está na vertical, este que está assim para norte, este BR é o resultante. É o que eu quero ter. Ele fala, eu passo, quero ter isso. Como que eu faço? Ah, tem que fazer um campo assim. Letra B de beijo na boca. Porque ao somar o campo da figura 2 com este B, que eu chamei de BI, eu vou ter o campo resultante agora do jeito que estava na figura 1. Soma de vetores, só que agora eu tenho o resultado, tenho um e quero saber o outro. Ok? Tudo bem? Bom. Legal. Tranquilos? Bom. Não, tá ok. Então tá, legal. Amor da minha vida. Então esse cara foi o exercício 2. Vou falar do 3. O 3 é sobre as linhas de campo, ou linhas de indução. Ele fala assim, as linhas de campo elétrico, é comum ele misturar o elétrico com o magnético para tentar me confundir. Então só vamos aqui abrir um parênteses, como é que era de campo elétrico mesmo? Campo elétrico era assim, ó, carga mais, sai. Carga menos, entra. Muito próximo, tão pertinho, o campo é grande. O campo sempre tangente, na verdade, às linhas de força. Quando é menos, quando é mais, quando é menos. Quando é mais, sai, quando é menos, entra. Quando era campo elétrico uniforme. Quando eu tinha duas cargas, uma mais e outra menos, sai do mais, vai para o menos. Quando eu tenho não simétrica, aqui tem mais linhas que aqui. E quando eu tenho do mesmo sinal. Bom, perceba que aqui as linhas são abertas. Ó, ela vai aberta. Não é fechada. Depende, pode ser fechado ou aberto, depende da situação. Depende de quem que eu tenho. No meu campo elétrico, no meu campo magnético, não, elas são sempre fechadas. Então, começamos com afirmação 1. As linhas de força do campo elétrico se estendem apontando para fora de uma carga pontual positiva, para dentro negativa. Opa, é verdade. Acabamos de recordar. 2. As linhas de campo não nascem nem morrem nos ímãs, apenas atravessam-no, ao contrário do que ocorre com corpos condutores eletrizados, que originam campos elétricos. Ele sai do norte, vai para o sul e continua. É isso. A concentração das linhas de força do campo elétrico ou das linhas do campo magnético indicam qualitativamente onde a intensidade é maior. Quanto mais linhas, maior é a intensidade do campo. Verdade verdadeira, as três eram verdadeiras. Por favor, perceba, ela sai, vem, continua. Ela não nasceu aqui, morreu aqui e acabou. Não, ela continua lá dentro. Essa era a afirmação 2. Tudo bem? Bom, se você me entende, supondo que você ainda esteja aí, falamos, como sempre, você tem o resumo aqui no nosso plural, você tem, além do resumo no plural, uma lista de exercícios. Vamos falar de alguns exercícios da lista. Um deles era este exercício meio interdisciplinar, que falava do campo magnético terrestre,
Esse é da Unesp. E ele fala que a agulha magnética, ele está contando, na verdade, que aqui eu tenho uma bússola para medir que vai me indicar para onde eu estou indo, e ele diz que tem uma certa diferença, um certo ângulo. Bom, não esquecer que as linhas de campo são sempre tangente, o campo magnético sempre tangente às linhas de campo, o campo elétrico sempre tangente às linhas de força. Bom, o gabarito aqui era tangente às linhas de indução de campo magnético da Terra e ao fato de que o polo norte magnético terrestre está próximo, não está exatamente no lugar, está próximo do polo sul geográfico. O norte magnético está no sul geográfico, aproximadamente. Olha aqui ele mostrando para mim que tem uma diferençazinha. Tudo bem? Bom, neste momento que eu começo a me sentir só, preciso de ajuda. Representa a Terra. Qual a alternativa? Qual alternativa está correta? Do ladinho tem a agulha da bússola, ok? Qual a alternativa correta? Queria que você digitasse para mim. A, B, C, D ou E. Solidão. Não me abandone. Qual alternativa você colocaria? Alguém por aí? Alguém me ouve? Alguém me ouviu. Fiquei feliz. Mais alguém? Ó, Terra tem NG, o que é? Norte geográfico. SG, sul geográfico. Como que são as linhas de força? As linhas de campo, por favor, atenção, sempre saem do norte e vão para o sul. Mais gente respondendo aqui, temos uma diferença entre nós, que lindo, é assim que eu curto. Olha só, queria voltar aqui no nosso campo magnético, ele sai do norte, as linhas de indução saem do norte e vão para o sul. O que eles representam? O campo magnético, o vetor campo magnético. Mais intenso aqui nos polos, menos intenso lá. Tá bom. Sai do norte e vão para o sul, mas não nasce norte do sul. Não. Por quê? No norte sul, não. Não nasce no norte e morre no sul. Porque elas continuam lá dentro. Tá bom. Mas que eu queria chamar a sua atenção, as linhas de campo saem do norte e entram no sul pelo lado de fora. É isso. Galerinha, é isso. Se não tiver nada mais, agradeço a paciência mais uma vez. Nos vemos semana que vem. Boa semana para todos.